Bom, então vamos lá, estamos gravando agora. Estou começando a aula de gerência de redes, né, para o curso técnico de redes de computadores do Senad de Jandira, especificamente para a turma R3. E na aula de hoje, turma, eu ia passar uma aula diferente, mas ontem o aluno Renan, ele entrou em contato comigo e ele mencionou que o vídeo que eu fiz mostrando como utilizar o appliance do Zabbix a partir do site lá do zabbix.com, que aquela forma de appliance ela não estava mais disponível, ou seja, o pessoal da própria Zabbix, eles fizeram uma modificação. Então eu resolvi testar, né? Eu fiz um teste e a partir desse teste eu percebi que muita coisa mudou. Por consequência disso, eu preferi criar uma nova aula, né, para vocês, fazer uma nova aula para mostrar como que é a preparação do novo arquivo de appliance conforme a Zabbix disponibilizou. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou abrir um terminal. Aliás, abrir o terminal não, né? Abrir aqui o navegador de internet e vou até o site lá das Zabbix. Então, zabbix.com. Aqui no botão de download, eu vou até aqui, ó, Zabbix Appliance. E para quem olhou semana passada, lembrando que, estou falando semana passada, então deixa eu até falar a data de hoje, né? Porque esse vídeo vai ser visto no futuro. Então hoje é dia 27 de março de 2020. Na semana passada, quando eu fiz outro vídeo, que eu acho que foi na quinta-feira, dia 19, essa tela estava diferente. Na segunda opção, tinha opção para sistemas de virtualização, além do VMware, tinha para VirtualBox. E o pessoal das Zabbix fez uma modificação, né? Tirou essa opção. E dentre os sistemas de virtualização possíveis, aquele que nós utilizamos para o VirtualBox, tem uma opção aqui no final, que é um arquivo .ral. Então, para quem utiliza o VirtualBox e quiser baixar esse arquivo de appliance, lembrando que esse arquivo de appliance nada mais é do que um arquivo referente a uma virtual machine já pronta. Então, o pessoal das Zabbix, eles criaram uma máquina virtual, já instalaram um sistema operacional nessa VM, instalaram o servidor Zabbix e eles criaram um clone. Esse clone é o que a gente chama de appliance e disponibilizaram, né, por meio do seu site. E no caso, a forma como nós podemos obter esse appliance é por meio de um arquivo com a extensão .ral. Só que isso daqui, até a semana passada, estava diferente. Nós poderíamos baixar um arquivo com a extensão VDI, que não está mais disponível nesse momento. Então, o que vocês devem fazer? Nesse momento, clicar aqui no botão de download para poder baixar esse arquivo de appliance com a extensão .ral. Outra coisa interessante a ser observada é a documentação que o pessoal da Zabbix está disponibilizando. Então, aqui em Zabbix Manual, eu vou vir aqui nesse arquivinho aqui, nesse ícone de arquivo, e nós podemos observar claramente que a documentação da Zabbix vem como um sistema, a tela aqui já aparece com a tela de um sistema operacional Ubuntu. Vem uma série de informações, incluindo o que eu acho que é muito importante nesse momento, que são as credenciais de acesso. Então, olha como que a Zabbix disponibiliza. O acesso ao sistema operacional é feito por um usuário chamado de Zabbix, aliás, um usuário chamado de appliance com a senha Zabbix. O acesso para o banco de dados, tanto para o usuário root quanto para um usuário chamado Zabbix do banco, é por meio de uma senha randômica, uma senha
gerada automaticamente de forma aleatória. Para o front-end, nada mudou. É da forma que a gente vem utilizando mesmo, né, o usuário admin, sem as Zabbix. O front-end, a tela que vai aparecer no navegador de internet, no final do processo. Bom, então esse aqui é o que a Zabbix está falando, né, está trazendo dentro da sua documentação oficial. A gente vai perceber que isso aqui está tudo furado, turma. Isso aqui, nada disso vai bater. Tá? O sistema não vai ser mais vai ser um sistema CentOS. Essa senha para um usuário chamado de appliance também não existe. Vamos ver na prática. Vamos fazer a coisa acontecer que é melhor. Bom, no meu caso, como eu já baixei previamente esse arquivo, né? Esse arquivo de appliance, eu não vou fazer de novo. Eu já vou direto lá para a pastinha onde que eu fiz o download. Então, quando eu faço o download, eu uso um sistema Linux chamado OpenSUSE. O download veio parar numa pastinha chamada de download, né, do sistema. E para facilitar, por uma questão de organização, eu já criei uma subpasta e coloquei o arquivo lá dentro. Tá aqui, ó, Zabbix Appliance. Então, o arquivo ele veio compactado. O Júlio está chegando agora. O arquivo veio compactado com o algoritmo gzip. Então, é um arquivo com a extensão .targz. Para descompactar aqui, bom, eu tenho várias opções. Eu vou preferir utilizar o terminal, que é a forma como eu mostrei para vocês. Para quem usa o Windows, pode utilizar o 7-zip, né, o 7-zip, para descompactar. Então, uma vez que o 7-zip está instalado lá no Windows, é só clicar com o botão direito no arquivo que vai aparecer o menu suspenso, escolhe lá 7-zip, né, o 7-zip, opção extrair. Bom, no meu caso aqui, eu vou abrir um terminal, até porque esse terminal eu vou estar utilizando posteriormente. Então, eu vou abrir um terminal, vou navegar até o diretório, né, que foi baixado o arquivo. Lá dentro, eu criei uma subpasta chamada de ZBX Appliance. E está aqui o arquivo. Para descompactar, eu vou usar a forma tradicional do Linux, né, que é o tar, menos o X para extrair. Como é um arquivo que foi compactado com o algoritmo gzip, tem que colocar o parâmetro Z. O V para verbose, mostrar o andamento do processo. E o F para indicar o arquivo, F de file. E o arquivo é esse daqui. Enter, começa o processo de extração. Esse arquivo é um arquivo grande, é um arquivo com tamanho um pouquinho grande. Provavelmente, possivelmente, esse processo de extração demora um pouquinho. Demorou um pouquinho para mim, né? E eu sei que vai demorar pelo porte do arquivo, né? Pelo tamanho do arquivo mesmo. Ao final, trata-se de uma máquina virtual. Enquanto isso, turma, se alguém quiser perguntar alguma coisa, sinta-se à vontade. Eu imagino que vocês estejam com saudades do Senai, né? Saudades das aulas presenciais. Bom, então vou fazer assim, como deve demorar um pouquinho esse processo de extração, eu vou dar uma pausada aqui na gravação. Bom, então finalizando o processo de extração do arquivo, foi gerado um diretório com o mesmo nome do arquivo, né, sem a extensão. Eu vou entrar nesse diretório. E nesse diretório tem um arquivinho com a extensão .ral. Eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu não sei qual sistema de virtualização que utiliza essa extensão .ral, .raw. Só que não é o VirtualBox. O VirtualBox, ele trabalha com arquivos .vdi. VDI ou mesmo VMDK, né? São arquivos para o disco rígido virtual. Então, o que vai ser necessário fazer? Converter esse arquivo com a extensão .ral
para um arquivo .vdi. Até ontem, eu nunca tinha feito isso, eu nunca tive essa necessidade. Então, conforme surgiu a necessidade, eu fui atrás para ver como que isso pode ser feito. Aí eu acabei descobrindo que para converter um arquivo .ral para um arquivo .vdi, eu posso utilizar um comando, que é esse daqui, ó, vbox manage. Então, claro que para utilizar esse comando, vbox manage, né, tem que ter o VirtualBox instalado na tua máquina. Bom, isso para a gente é básico, né? Então, vbox manage, aí convert dd, esse aqui é o comando. Aí depois, na verdade, o virtual vbox manage é um comando, esse convert dd é como se fosse um parâmetro desse comando. Depois, a origem. Qual que é o arquivo que eu quero converter? O arquivo .ral, esse daqui. Aí depois o destino. O destino eu quero converter para um arquivo com qual nome? Ah, vai ser o mesmo nome, vou manter o mesmo nome, só que a extensão agora, ela vai mudar para VDI. Então aqui, ó. Mostrando de novo. O comando vbox manage, parâmetro convertDD. Aí a origem, o arquivo de origem é o meu arquivo .ral. O arquivo destino é um nome qualquer que eu queira dar, mas eu preferi colocar o mesmo nome, só mudei a extensão para VDI, para .vdi. E para finalizar, tem um outro parâmetro que é o menos format, de formatar, né, no tipo VDI. Esse aqui é o comando de conversão de um arquivo .ral para um arquivo .vdi. Lembrando que o VDI é o arquivo utilizado no VirtualBox, o arquivo de disco rígido que o VirtualBox utiliza. E esse .ral, como eu comentei com vocês, para ser sincero, eu não sei qual que é o sistema de virtualização que utiliza esse tipo de arquivo. Então, aguardando um pouquinho enquanto é feito essa conversão para um arquivo no formato de disco rígido do VirtualBox. Aí, turma, enquanto a gente aguarda esse processo aqui, eu já vou me antecipar. O que é necessário fazer agora, então? Eu vou abrir o VirtualBox, tá? Já tenho aqui aberto. E o que vai ser gerado é um arquivo de appliance referente ao disco rígido virtual. Então, o que é necessário fazer? Criar uma nova virtual machine, uma nova VM. Aqui, ó, então, botão novo. Só que nessa máquina virtual nova, o que nós vamos fazer... Ó, essa mensagem aqui, ela aparece, no caso do Zoom, indicando que eu só tenho mais 10 minutos para essa aula aqui, para essa live. O Zoom, ele disponibiliza 40 minutos de aula, de forma gratuita, para quem não está pagando, né? E desses 40 minutos, para a gente já foram 30 minutos, faltam mais 10, só que não tem problema, depois a gente abre uma nova aula. Então tá aqui, turma, abrindo o VirtualBox aqui, o que é necessário fazer é criar uma nova VM, e nessa nova VM a gente não vai criar um novo disco rígido virtual, nós vamos utilizar um disco rígido virtual já existente. Então, a primeira coisa que eu vou agir conforme a documentação dos ABICs. Então, lá na documentação dos ABICs, o que vem indicando é que esse arquivo de appliance é referente ao sistema operacional Ubuntu. Então, eu vou começar digitando Ubuntu, só para o sistema, o VirtualBox, reconhecer que o sistema é um sistema Ubuntu, de 64 bits, né, um sistema Linux, versão Ubuntu, de 64 bits. Só que aí depois eu vou apagar aqui e vou escrever Zabbix. Então, eu vou escrever Zabbix _ appliance.
Segundo a documentação da própria Zabbix, né? Tipo Linux, versão Ubuntu. Estou acreditando nisso, vou acreditar, embora depois eu acabei percebendo que não é bem verdade isso. Vou manter aqui 1024 megabytes de memória. E no caso de disco, não é para criar um novo disco rígido virtual. Eu vou escolher a outra opção de baixo, que é utilizar um disco rígido virtual já existente. Só vou verificar, só confirmando aqui se terminou a extração. Olha lá, turminha, o processo de extração foi finalizado. E agora, além desse arquivo com a extensão .ral, foi gerado o arquivo com a extensão .vdi. Esse VDI é arquivo de disco rígido virtual lá do VirtualBox. Então, o que vai ser necessário fazer? Nessa nova VM criada, nós vamos utilizar um disco rígido virtual existente, que é aquele arquivo que foi gerado. Então, aqui nessa pastinha amarela, eu vou clicar e botão acrescentar. Daqui eu vou navegar até o diretório onde foi feita a geração, né, a conversão do arquivo RAW para o arquivo VDI. Então, aqui, deixa eu achar a pastinha. Para mim, aqui é downloads. Opa, entrei na pasta errada. Downloads, ZBX. Tá aqui, ó. Então, eu já fui até a pastinha, já selecionei o arquivo .vdi e botão escolher. A partir daí, turma, criar. Pronto, ó. Eu criei uma máquina virtual, uma nova máquina virtual, e eu vinculei o disco rígido, que é o arquivo de appliance.vdi, a essa máquina virtual. Agora eu vou startá-la. Durante o processo de start, ó, a primeira surpresa que aparece é que o sistema não é um sistema Ubuntu, ó, é um sistema Linux CentOS. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até cancelar aqui, ó, eu vou forçar até um desligamento, desligar a máquina, para poder corrigir isso. Então, eu só quis mostrar para vocês como a documentação está furada. Aquela documentação ela não tem nada a ver. Então, já foi o primeiro motivo para eu poder falar isso. Então, eu vou voltar aqui na minha VM, em configurações, e vou mudar aqui a versão. Então, o tipo continua sendo Linux, só que a versão não é um Ubuntu, é um Red Hat. Então, Red Hat 64 bits. Pronto, fiz a correção. Ok, agora volta a startar a máquina virtual. Então, a primeira surpresa referente à documentação é essa. A segunda surpresa vai ser na hora de autenticar. Então, só aguardando o processo de inicialização dessa VM. Olha lá, turminha, uma vez que a VM foi startada, pela documentação, o usuário é o appliance e a senha dele é Zabbix. Mas aí, o que nós vamos observar? Que o login foi feito de forma incorreta, ou seja, não tem nada a ver isso. Ontem, o que eu tive que fazer? Eu precisava descobrir, precisava resolver esse problema, né? Eu confesso para vocês que eu não usei nenhuma técnica de brutal force, né, de força bruta, eu simplesmente fiquei fazendo tentativas e erros. E acho que na terceira tentativa, eu testei root, usuário root, senha Zabbix, e deu certo. Ó, deu certo, tá aqui, né? Apareceu, inclusive, uma telinha indicando que para o front-end, o usuário é admin, senha Zabbix, isso é tradicional, isso não mudou nada.
E aí, turma, pronto, ó, nós já temos o arquivo de appliance já startado. O que vai ser necessário fazer agora é uma série de ajustes. Então, primeiramente, eu vou verificar se ele já pegou o IP, se ele já está com o IP, IP-4A. Ele está com o IP referente a uma interface NAT, que é o 10.0.2.15. Esse IP é fornecido pelo NAT, por um DHCP virtual do VirtualBox, né? Quando a interface tem modo NAT. E se vocês lembrarem, o modo NAT ele não permite a gente trabalhar com LAN. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desligar essa máquina virtual e vou estar alterando do modo NAT para o modo Bridge, porque assim eu posso fazer o acesso remoto, né, e mudar para fazer a administração, e com acesso remoto eu utilizo um terminal que eu posso mudar o tamanho da fonte de uma maneira que a gravação fique nítida. Como eu tinha comentado, o tempo do Zoom de 40 minutos já está encerrando, daqui a pouco vai terminar a gravação também, mas vamos... Para vocês aparece um tempo, não aparece? Indicando que o final da aula? Alguém podia me responder isso? Não Pra mim não aparece. aparece, não. Não aparece, não? Não aparece? Tá, é que o pessoal... Não. Eu estava dando aula para outra turma que eles falaram, professora, aqui aparece que falta 5 minutos. Tá? Mas tudo bem, turminha, a gente já sabe que está acabando, né? Então, aproveitando esse tempo, então, ó, vou desligar a máquina virtual, init 0. Só para mudar a interface de rede. O tipo da interface, né, o modo lá no VirtualBox, de NAT para Bridge. Então, abrir de novo aqui o VirtualBox, que eu acabei fechando. E lá na máquina virtual, configurações, rede, olha lá, tá como NAT. Eu só vou mudar o modo para Bridge. Deixa eu ver se já só vem habilitada uma interface. No caso do Senai, a gente sempre vai habilitar uma segunda interface, né? A primeira deixa como NAT, por uma questão de poder baixar pacotes, né, da internet a partir da máquina hospedeira, mas aqui na minha casa eu não preciso disso, né? Então, eu vou trabalhar usando o modelo da minha casa, mas a gente sabe que no Senai é um pouco diferente. Então, botão OK e volta a startar essa máquina virtual. Turma, eu vou parar o vídeo aqui, então, porque eu sei que o tempo está acabando. E aí, depois eu vou começar de novo, eu vou abrir uma nova live, eu convido vocês, eu mando um convite pelo Telegram. Bom, então, uma vez que a máquina virtual ela foi startada, eu vou me logar, lembrando que o usuário, embora a Oracle não fala isso, Oracle não, né, a Zabbix, estou misturando as empresas, o usuário é root e a senha do root é Zabbix. Turma, eu só vou me logar para pegar o IP dessa máquina. Então, ó, IP-4A. O IP gerado foi o 9268.1.14. Lembrando que quem forneceu esse IP foi o servidor de DHCP do meu aparelhinho da NET. Então, o aparelho que eu tenho em casa, né, para acesso à internet, um aparelho fornecido pela NET. Esse aparelho, além de ser um roteador, além de ter um servidor web embutido nele, ele também tem um DHCP embutido que fornece IP para o meu computador, para o smartphone, enfim, para a rede local que eu acabo tendo na minha casa, e cada um de vocês que utiliza a internet recebe um aparelho semelhante a esse, acaba tendo um processo semelhante. Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui um terminal e vou me logar remotamente naquela máquina. Então, SSH -C root arroba. O CentOS ele costuma ter o usuário root liberado. Arroba o IP 10.107 não. É 192.168.1.14 -P22
Ok, yes. E a senha do root Zabbix. Pronto, turma. Já estou na minha máquina virtual aqui, e essa tela aqui para vocês é mais interessante, né? Porque eu posso aumentar o tamanho da fonte. Então, o que é necessário fazer nesse arquivo de appliance? Eu falei que existem vários ajustes que precisam serem feitos. Então, vamos lá. Eu só preciso pegar aqui minha referência, que eu acabei fechando sem querer o navegador. Eu tenho aqui uma colinha, né, que eu deixei no Dropbox, que depois eu passo para vocês também. Uma colinha a respeito desse procedimento de ajustes. Então, deixa eu só pegar aqui, deixa eu só abrir novamente. Então, vamos lá. O que é necessário fazer nessa máquina virtual, nesse arquivo de appliance? Bom, o usuário a gente já sabe que é o root, a senha dele é Zabbix. Aí vem uma questão, a primeira questão aqui é uma questão do teclado, turma. O teclado meu ele já veio certo, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui na máquina virtual. Tá. Lá na máquina virtual, quando eu clico no C cedilha, quando eu aperto a tecla C cedilha, aparece o ponto e vírgula, o barra invertida nem funciona, o fecha colchetes, na verdade, vem o barra invertida, ou seja, o teclado está completamente desajustado. Na verdade, o teclado está com um padrão diferente do nosso português BR-ABNT2. Ele está com um teclado padrão americano. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é consertar o teclado, ajustar o teclado para o nosso teclado. Para fazer isso, tem um comando que é para verificar o teclado configurado, que é o locale ctl status. Então, esse comando aqui, ó, locale ctl status, ele vai indicar que o syslocaio, ele está como inglês dos Estados Unidos. Até aí tudo bem, porque é o idioma, né, do sistema, só que o keymap, que é o mapa do teclado, keyboard map, né, o mapa do teclado, está como US, que é o padrão americano. Nós precisamos colocar no nosso padrão, que é o padrão brasileiro, né, o BR-ABNT2. Então, para fazer isso, primeiro é interessante a gente listar os teclados disponíveis, para a gente ver quais são as possibilidades de configuração de teclados. Para fazer isso, eu vou usar esse comando aqui, ó, que é o locale-ctl list-keymaps. Aí eu só vou fazer uma filtragem, pipe grep, para pegar o que for BR de Brasil. Então, nós temos todas essas opções para teclados em português do Brasil. E o teclado que a gente utiliza, o teclado com C cedilha, é esse daqui, ó, é o BR-ABNT2. Então, para fazer essa alteração, alterar para o português do Brasil, o comando locale, né, locale-ctl set -keymap de mapa do teclado e colocando BR-ABNT2. Só para confirmar, digitando novamente aqui o locale-ctl status, ó, observamos que o idioma continua em inglês dos Estados Unidos, porque é o idioma do sistema, né? Mas o keymap, que é o mapa do teclado, já está como nosso BR-ABNT2, layout
Layout BR, né, o modelo BNT2. Pronto, turminha. Isso aqui é a primeira coisa que vocês vão fazer nessa máquina virtual para poder ajustar o teclado para o nosso idioma. O que mais que precisa fazer? Agora, são configurações para ajustar os Zabbix, para ajustar o servidor Zabbix. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer... Aliás, vamos dar uma olhada no banco de dados, né? A questão de banco de dados. Então, se eu digito MySQL, Enter, observe que nós já conseguimos entrar no banco de dados. Aí vocês vão falar, poxa, o root está sem senha? Na verdade, não. Foi gerada uma senha aleatória, uma senha automática, randômica. Só que nesse sistema que a Zabbix adotou, embora o root tenha uma senha randômica, mas a gente consegue entrar sem saber essa senha, entrar no console, né, do MySQL, do banco de dados, sem a senha do root. Normalmente, aqui o que a gente faz é mudar a senha do usuário Zabbix. Isso porque já existe o usuário Zabbix criado, já existe um banco de dados criado, e nesse banco, todas as tabelas necessárias para o banco do Zabbix já estão disponíveis. Vamos confirmar isso? Então, se eu digito show databases, podemos observar que já existe um banco de dados chamado de Zabbix. Eu vou entrar nesse banco. Use database. Aliás, use Zabbix. Olha lá, foi carregado o banco Zabbix. E verifica nas tabelas, com o comando show tables, podemos verificar que já existem 149 tabelas criadas. 149 linhas, né? Cada linha corresponde a uma tabela. Veja, de fato, esse arquivo de appliance, ele já está pronto com o servidor Zabbix instalado. Agora, o que nós temos que fazer é saber qual que é a senha do usuário Zabbix. Ou senão a gente poderia tentar mudar a senha. Eu vou mostrar uma coisa que aconteceu comigo ontem, que eu acho interessante compartilhar com vocês. Então, sempre que nós queremos mudar a senha do usuário Zabbix, a gente utiliza essa sequência de comandos. Eu vou fazer assim, eu vou copiar que fica mais fácil do que ficar digitando. Tá, aqui a gente utiliza essa sequência, que é o grant all privileges on Zabbix, ponto asterisco, né? Lembrando que esse grant all privileges seria para mudar todos os privilégios em relação a quem? Em relação a todas as tabelas, né, que é o asterisco, do banco de dados Zabbix. E para quem? Para um usuário chamado de Zabbix, esse usuário já existe, identificado por Zabbix. E observem que deu erro. E ontem eu fiquei até um pouco confuso, né? Pensando, poxa, por que está dando erro? Sendo que eu tenho certeza que esse comando está certo. E eu fiz vários testes, fiquei um certo tempo, né? Dedicado um certo tempo para tentar entender isso. E a conclusão que eu cheguei é que o sistema ele não está permitindo a criação, né? Porque nesse caso nós estamos criando um usuário chamado de Zabbix, e esse usuário Zabbix, ele vai ser o administrador, ele vai ter todos os privilégios em cima do banco de dados que já existe, chamado de Zabbix. O sistema não está deixando isso acontecer. E depois eu fui dar uma olhada e eu falei, mas será que esse usuário Zabbix existe de verdade? Então, como que eu posso verificar isso? Tem a tabelinha, aliás, tem o banco, né? Show databases. Opa, escrevi errado. Tem o banco chamado MySQL.
E dentro desse banco tem uma tabela de usuários. Então, eu vou entrar nesse banco, use MySQL. E se eu digito show tables, aparecem várias tabelinhas que já existem dentro desse banco de dados. Lembrando que o banco MySQL é um banco padrão do sistema, é um banco que nós não utilizamos, quem utiliza é o próprio sistema. Agora, aqui eu só estou verificando. Então, tem a tabela user, que é a tabela de usuários. Eu quero verificar a estrutura dessa tabela. Então, describe user. Olha só, essa tabela ela possui toda essa estrutura aqui ó, de colunas. Agora, eu quero verificar essa coluna aqui ó, chamada de user. Quais são as informações já cadastradas de usuário dentro dessa tabela, especificamente verificando a tabela user. Então, select opa, select, eu quero selecionar a coluna user from user. Lembrando que esse user maiúsculo aqui é o nome da tabela, o nome da coluna, né? Da tabela chamada de user. Tá aqui, turma, olha só. Então, na tabela de usuários, já existe o usuário Zabbix, só que o nome dele não é Zabbix, é Zabbix _ SRV, abreviação de server, e também tem o Zabbix _ web. Então, esses são os usuários que o sistema criou, ou seja, o usuário que administra, a conclusão que eu cheguei, que o usuário que administra o banco Zabbix não é um usuário chamado Zabbix, é o usuário Zabbix _ SRV. E o sistema, ele não está permitindo, ele foi feito de tal forma, por questões de segurança, ele não está permitindo que eu crie um novo usuário para poder administrar esse banco de dados. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês são conclusões que eu acabei chegando, porque eu tento criar um novo usuário para poder administrar o banco Zabbix e o sistema não está deixando. Só que aí vem uma outra questão, vem um outro problema que surgiu. Se já existe um usuário que administra o banco de dados Zabbix, que é o Zabbix _ SRV, qual que é a senha dele? Eu sei pela documentação do Zabbix que esse usuário ele recebeu uma senha aleatória, uma senha randômica. Só que é necessário descobrir essa senha. E para descobrir, existe um arquivo, que é um arquivo que nós temos que editar esse arquivo para indicar quem que é o usuário que administra o sistema Zabbix, né, o Zabbix Server, e qual que é a senha dele. Então, vamos dar uma olhada nesse arquivo? Então, eu vou sair aqui do sgbb, exit, voltar aqui para o terminal bash do Linux, e vamos dar uma olhadinha nesse arquivo? Ó, o arquivo é o /etc /zabbix _ server.conf. Então, eu vou usar um editor de texto, vou usar o vi /etc /zabbix _ server.conf. Então, esse aqui é um arquivo de configuração do servidor Zabbix, onde nós temos que colocar informações do banco de dados, qual que é o nome do banco de dados, qual que é o nome do usuário que administra o banco, qual a localização do banco, se ela é local, se ela é remota. Se for remota, tem que colocar o IP, e também a senha do usuário, né? Então, Enter. Lá, esse aqui é o arquivo, então já tem diversas informações nele. Primeira coisa, eu vou procurar o nome do usuário, que já está cadastrado, né, já está configurado nesse arquivo, que é o nome do usuário que administra o banco de dados. Então, dois pontos, barra aqui no verbo, para fazer uma procura, né, a ferramenta de localização, DB maiúsculo de database, user, enter.
Então, olha só. Espera um pouquinho só. Isso daqui está um pouco diferente do que eu tinha visto ontem. Deixa eu dar uma analisada aqui. Eu vou até parar um pouquinho a gravação, porque a maneira como eu estava analisando ontem, ela está um pouquinho divergente, ou eu estou confundindo. Bom, então eu tinha feito uma verificação, né? Voltando aqui para o arquivo, que é o arquivo /tc/zabix, zabix_server.conf. Vou numerar as linhas para facilitar um pouquinho a visualização. 2.setNumber. E aí, turminha, vou usar a ferramenta de localização do VI, e procurar o usuário que foi configurado para ser o administrador do banco de dados. Então, db user. Então, o N para buscar a próxima ocorrência, db user. Ó, tá aqui, ó. Então, o usuário que está cadastrado para ser o administrador do banco de dados é o Zabbix_SRV. E por algum motivo a gente não está conseguindo colocar um outro usuário para administrar esse banco. Provavelmente é uma questão de segurança que a própria Zabbix criou, né, esse mecanismo. Então tá legal. Agora eu preciso saber qual que é a senha desse usuário. E para tanto, ó, eu vou localizar uma linha de configuração que é db password. Então, N de navio, né, para procurar a próxima ocorrência. Tá aqui, turma, aqui embaixo, ó, na última linha, essa daqui é a senha que o próprio sistema gerou de forma aleatória, de forma randômica. Ou seja, na verdade, nós, administradores, nós não precisamos fazer nada em relação ao banco de dados, porque já está tudo feito. Bom, turma, então, a conexão caiu, né? Acabou voltando, estamos de volta aqui, vamos terminar isso aqui, vai dar tudo certo. Então, onde que eu estava? Eu vou repetindo. Eu estou no arquivo, que é o arquivo /tc/zabix, zabix_server.conf. Esse é o arquivo de configuração do servidor Zabbix. E nesse arquivo, nós temos que colocar o nome do banco de dados, qual que é o usuário que administra o banco de dados, o nome do usuário que administra o banco de dados, a senha do usuário e a localização do banco de dados. Se ela é local, no próprio host, ou se ela é remota, a partir de um outro host. Sendo remoto, tem que colocar o IP. Para a gente, como nós estamos utilizando um arquivo de appliance, e esse arquivo já foi preparado, ele já está todo pronto, nós não precisamos alterar essas informações. O que nós precisamos saber são detalhes daquilo que já veio configurado. Então, dentre esses detalhes, aqui na linha 116, tem a configuração referente ao nome do usuário, que é o administrador do banco de dados, chamado de Zabbix. E esse usuário se chama Zabbix_SRV. Então, esse usuário ele já veio por padrão nesse arquivo de appliance, não fomos nós que colocamos. O que eu mencionei com vocês anteriormente é que eu tentei criar um novo usuário para poder administrar o banco de dados Zabbix e eu não consegui, por algum motivo, foi colocada alguma segurança impossibilitando que novos usuários sejam criados para poder administrar o banco de dados Zabbix. Ok, se esse usuário já está criado, então qual que é a senha dele? Aqui na linha 125, tem a configuração dbpassword, que é a senha do banco de dados para o usuário Zabbix. Aparece essa senha aqui. Essa senha é interessante, que é uma senha grande, uma senha difícil. É uma senha que é gerada de forma randômica, de forma aleatória.
Então, o próprio sistema já foi pré-configurado para estar gerando uma senha sempre aleatória. Nós não precisamos fazer nenhuma alteração no banco de dados Zabbix, que fica lá no MySQL. Porém, caso a gente quisesse se logar no banco Zabbix do MySQL, utilizando a conta do usuário Zabbix, essa senha que deveria ser colocada. Tudo bem, turma? Então, lembrando que é um arquivo de appliance e esse arquivo ele já vem pré-configurado. O que a gente faz são apenas alguns ajustes. Bom, então tá legal. Já sabemos quem que é o usuário, né? Embora isso não vai impactar nada na gente aqui, né? Porque é o usuário do banco de dados. Já sabemos a senha dele. Se for necessário em algum momento a gente se logar como usuário Zabbix, que no caso é o Zabbix _SRV no banco Zabbix, a gente já sabe disso e já sabe qual que é a sua senha. Então, nesse arquivo aqui, nesse momento, nada precisa ser feito, porque nós não estamos instalando, né, instalando e configurando os Zabbix. E tudo isso já está feito no arquivo de appliance. Então, nós só estamos fazendo alguns ajustes. Bom, o que mais que é necessário fazer, então, em relação a ajustes? Tem um ajuste que é importante fazer, que é no arquivo do front-end. O front-end é aquela tela que aparece lá no navegador de internet. Então, esse front-end, que é feito em HTML, por trás dele tem o back-end, que foi criado utilizando uma linguagem chamada de PHP. Nós só temos que fazer uma configuração referente à geolocalização, porque nós estamos em São Paulo, né? Isso aqui a gente chama de time zone, e provavelmente o time zone lá tá diferente. Então, vamos editar esse arquivo? O arquivo, eu vou usar o editor VI, ele se chama /etc /php-fmp.d, até aqui não é arquivo, é diretório, né? Então é /etc /php-fpm.d, e lá dentro tem um arquivo chamado de zabbix.conf. Enter. Esse aqui é um arquivo pequeno, é um arquivo que não tem muitas informações, né? Até verificando aqui a quantidade de linhas, set number ou set new, tem 24 linhas. E o que nós vamos alterar é somente a última linha, que é a linha referente ao time zone. O time zone, ele vem marcado como Europa/Riga. Riga, a capital da Letônia, que é a cidade do Ladishev, do Alexei Ladishev, né? Então, nós vamos mudar para América São Paulo, que é o nosso time zone. Então, eu vou fazer isso de uma forma bem rápida, utilizando a ferramenta de localizar, substituir do VI. Então, 2 pontos, porcentagem S, barra. Depois do barra, localizar. Eu quero localizar Europe. Aí vem /Riga. Só que o barra aqui nessa ferramenta de localizar, substituir, ela representa o quê? O separador entre o que tem que ser localizado e o que deve ser substituído. Então, para fazer o que a gente chama de quebra, a gente coloca barra invertida para fazer a quebra, para poder ignorar. Então, barra invertida indica que o caractere que vem depois vai ser ignorado. Não vai ser o caractere interpretado como barra, que é o separador do localizar e do substituir. Aí depois, riga. Agora sim eu coloco barra, que é o barra realmente que separa o que deve ser localizado em relação ao que deve ser substituído. E vai ser substituído por América barra, só que aquilo que eu falei, esse barra que vem aqui é o barra do texto, não é o barra que é o separador entre localizar e substituir. Então, precisa fazer uma quebra. Para fazer a quebra, barra invertida e o barra. E depois, São Paulo, São, underline, Paulo. Lembrando que não se coloca acento, né? Nem se utiliza cedilha, só caracteres de língua inglesa. E o barra final para delimitar a finalização ou a indicação do fim do barra. Turma, eu peço desculpas também
porque eu estou na minha casa, né? De vez em quando vocês vão ouvir cachorro latindo. Agora tem o caminhão vendendo detergente, tá? Vocês vão estar ouvindo, vai aparecer na gravação, mas paciência, né? Bom, e no final, G, porque eu quero isso no texto todo, embora só tenha uma localização. Tá aqui, ó, na linha 24, então já mudou. Agora é América, São Paulo, não mais Europa, Riga. Ok, 2 pontos X para salvar. E, turminha, bom, para finalizar agora, é só reiniciar os serviços, né? Então, vou reiniciar o serviço, embora não seja necessário, mas vou reiniciar o serviço do agente Zabbix. Esse daqui não é necessário, mas eu vou fazer, já que foram feitas algumas alterações. Vou reiniciar o serviço do Zabbix Server. Então, systemctl, restart Zabbix Server. E como foi feita aquela alteração lá no PHP, então também vou reiniciar o serviço, que é do PHP-FPM. E uma vez reiniciado o serviço, agora sim, tudo que for feito agora vai ser a partir do navegador internet. Então, eu só vou pegar aqui o IP dessa máquina, que é 192.168.1.14, e vou abrir o navegador de internet. E vou digitar. Então, 192.168.1.14, Enter. Só em fazer isso daqui, ele já vai abrir a tela do Zabbix. Nem precisa colocar o /Zabbix, né, como que a gente faz tradicionalmente, né? Então, se logando, usuário admin e a senha Zabbix. Ó, então, nós já temos um servidor Zabbix funcionando, né? Uma coisa que é importante observar aqui, eu vou até aumentar um pouquinho a tela. Opa, aumentei demais, mas tá aqui, ó. Zabbix Server is running. O servidor Zabbix está em execução? Yes, tá? Está em execução. Eu posso parar, eu vou testar. Parando o serviço, então systemctl stop Zabbix Zabbix-server. Estou parando aqui o servidor Zabbix, só para confirmar se está respondendo. Vou voltar lá no navegador de internet. Apertar a tecla F5 para atualizar a tela. Aí observem que agora o serviço ele não está mais em execução. Então, de fato, está respondendo direitinho, né? Eu não vou Isso aqui só foi uma demonstração para vocês. Não vou deixar em off, vou deixar em on, ou seja, vou startar o serviço. E aí, turma, eu espero que dessa forma vocês consigam ter uma máquina virtual com o servidor Zabbix instalado, porque na próxima aula, então na próxima sexta-feira, então a nossa aula sempre vai ser a sexta-feira, eu vou deixar a aula da quinta-feira para o professor Paulo, e na próxima aula eu já vou estar mostrando para vocês como nós conseguimos fazer uma configuração aqui no Zabbix para poder monitorar um host na rede. Aí eu vou fazer uma explicação, uma breve explicação teórica sobre as formas de monitoramento que o Zabbix permite, e a partir daí a gente vai fazer um hands-on, né, uma aula prática, uma demonstração de como nós vamos monitorar um único host na rede, utilizando uma das formas que o Zabbix permite, chamada de Simple Check, utilizando o protocolo ICMP, que é o protocolo do ping. Então, dessa forma, eu estou finalizando, vou finalizar a aula de hoje, vou parar aqui a gravação e vou ficar disponível para perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar algo. Então, pausei aqui a gravação.